Bom dia, querido irmão, querida irmã, bom dia, família, bom dia a você que está estudando, ouvindo a voz de Deus através deste grupo ou pelo YouTube. Que Deus continue conduzindo a tua vida. E hoje vamos estudar o tema de número 12, o Santuário de Deus. É muito importante esse tema, creio que você vai gostar bastante desse tema e você é meu convidado especial para fazer esse estudo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua Palavra. Usa-nos conforme a Tua vontade, te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, vamos abrir a Palavra. Queridos, o texto, nós vamos começar com o texto de Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25 e o verso 8. Êxodo capítulo 25 e o verso 8 diz assim a palavra do Senhor: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então a ideia de fazer um santuário foi a ideia do próprio Deus. Olha o verso 40, que interessante, o verso 40 do capítulo 25 diz assim, ó: Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te mostrei no monte. Então o santuário era um modelo daquilo que Deus já tinha. Então isso significa que lá no céu também tem já um santuário feito por Deus. E o capítulo 40 de Êxodo, aqui no capítulo 40 de Êxodo, nós vamos ter a descrição do santuário, né? Da forma que o santuário está apresentado aqui, desde o capítulo 40, do verso 18 até o verso 38. Então aqui tem a descrição do santuário, como ele era dividido. Então ele era dividido da seguinte maneira: tinha dois compartimentos, o compartimento chamado Santo e o compartimento chamado Santíssimo. Tinha um terceiro compartimento chamado de Pátio, era o que tinha fora. Então o que tinha em cada compartimento? No pátio, antes de entrar no santuário, tinha o altar de sacrifício, onde o cordeiro era morto, tinha a bacia, onde o sacerdote lavava as mãos e os pés para poder entrar no santuário. Dentro do lugar santíssimo, na primeira parte do santuário, tinha ali 3 objetos. Uma mesa, que era chamada Mesa dos Pães Asmos, ou a Mesa da Propiciação. Aliás, a Mesa dos Pães da Propiciação, que é intercessão, né? Ou da alimentação. Tinha também ali o castiçal. Este castiçal tinha 7 lamparinas, 7 lâmpadas, os 7 locais de colocar velas. Tinha também o altar de incenso. Dentro do lugar santíssimo, nós tínhamos ali somente um objeto, que era a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, nós tínhamos ali 3 objetos: a vara de Arão, simbolizando a direção de Deus, a vara de Arão que floresceu estava ali dentro. Tinha também o maná, aquele pão que caía do céu, simbolizando providência de Deus. E tinha também as tábuas dos 10 mandamentos, simbolizando obediência a Deus, ok? Estes eram os objetos que tinha ali dentro do santuário, e também era a maneira como o santuário era dividido. Todos os dias o sacerdote sacrificava o cordeiro, entrava no lugar santo e aspergia o sangue na cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo e fazia a purificação do santuário. Esse dia era chamado de dia da expiação, ou dia do Yom Kippur, o dia da purificação. Vamos lá. Qual era o significado do sacrifício diário? Capítulo 29, verso 38 ao 42. Isto é que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecido pela manhã e outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte da êfa de flor de farinha. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol. Então, um era oferecido na parte da manhã,
e o outro era oferecido ao pôr do sol. Olha que maravilha, ok? Qual era a cerimônia mais importante do ano? Levíticos capítulo 23. A cerimônia mais importante do ano estava aqui em Levíticos capítulo 23, como eu já expliquei para vocês, do verso 27 até o verso 31, que era chamado o dia da expiação. Era o dia em que o sacerdote oferecia o sacrifício por todos os pecados. Agora, em que consistia a purificação do santuário? Aí você vai para o capítulo 16 de Levíticos. Nós não vamos ler todo ele aqui hoje, porque não dá tempo para que o vídeo não fique muito extenso. Então, o capítulo 16 de Levítico vai explicar todo o simbolismo e todo o ritual do dia da expiação. O sacerdote matava um cordeiro, eram 2 cordeiros que eram separados, um representava Cristo, outro representava Satanás. Esse cordeiro, um era morto, representava Cristo, era morto, né, como Cristo que foi morto na cruz. O sangue era levado para o lugar santíssimo, era espargido sobre a arca da aliança, e dali o sacerdote saía para simbolicamente colocar o pecado sobre o cordeiro que representava Satanás, chamado Azazel, e esse Satanás era lançado no deserto e solto lá no deserto, como Satanás também vai ficar preso por 1000 anos aqui na terra, como nós já vimos nas lições anteriores, para finalmente pagar a culpa do nosso pecado com a sua morte. Olha que maravilha! E todo o pecado da humanidade será colocado sobre Satanás. Está tudo explicado aqui no capítulo 16 de Levítico. Agora, o que acontecimento marcou a continuação do ritual do santuário terreno e que santuário está em funcionamento atualmente? Vamos lá, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, esse texto é muito importante, e um outro que nós vamos ler aqui agora, versos 50 e 51, 27, 55, 51 diz assim: E Jesus, clamando outra vez, em grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Olha, tremeu a terra, fendeu as rochas. Então aqui, Cristo estava sendo morto como cordeiro, simbolizando, quando o véu é rasgado, simboliza que não haveria mais necessidade de sacrifício de cordeiro. Por isso que hoje nós não sacrificamos mais cordeiro, porque Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1, verso 29, nós não precisamos mais sacrificar cordeiro, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2 diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade do céu, como ministro do santuário do verdadeiro, que o Senhor erigiu, não o homem. Então hoje, Cristo está no santuário celestial, intercedendo por nós. Olha que coisa mais maravilhosa! Hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós no santuário celestial. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança está hoje no céu. Cristo está intercedendo hoje por nós no lugar santíssimo. Desde o momento em que ele subiu ao céu e está no santuário celestial, intercedendo por nós, até o momento em que ele vai sair do lugar santíssimo para voltar à terra para nos resgatar. Querido irmão, querida irmã, que maravilha, que bom que você está acompanhando esse estudo. E eu quero finalizar fazendo o nosso compromisso de fé. Preste bastante atenção neste compromisso de fé. Você crê que existe um santuário no céu? Se você crê, coloque aí no comentário: sim, eu creio. Coloque aqui no grupo: sim, eu creio. Você reconhece que Cristo é o único mediador
entre você e Deus. Se você reconhece, diga assim: eu reconheço. Jesus é o único mediador, intercessor. Ele está no santuário intercedendo por mim e por você. Não é nenhum santo, não é Maria, não é ninguém. Foi Cristo, foi Ele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Você aceita que Jesus como seu Salvador pessoal, para que Ele possa interceder por você e também estar perante Deus no juízo final? Se você aceita, diga assim: eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta lição tão bonita, tão importante, tão extraordinária. Permaneça conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom dia. Até o próximo estudo.